Pedro Alonso Lopes assassinou pelo menos 57 meninas, deu muito trabalho para a polícia e hoje em dia ninguém sabe onde ele está. Se inscreva no canal e vamos ver a história desse serial killer brutal. Lopes nasceu em 8 de outubro de 1948, em Santa Isabel, Colômbia. Seu pai, Medardo Reis, era membro do partido de direita do país e foi morto em La Violência, o conflito armado da época que teria repercussões nos anos seguintes. A mãe de Lopes, Benilda, estava grávida de 3 meses de seu filho na época da morte de seu marido. Pedro, que supostamente era o 7º filho entre 3 irmãos, era educado quando criança e desejava ser professor, de acordo com sua mãe. No entanto, Lopes mais tarde afirmou que sua mãe era fisicamente abusiva e uma profissional do sexo que também foi agredida por clientes. Alguns relatos alegaram que ele foi expulso de casa por Benilda após tocar indevidamente em uma irmã mais nova, enquanto outras versões dizem que ele fugiu. Lopes viajou para Bogotá, a capital da Colômbia, onde se tornou um dos jovens sem-teto conhecidos como gamines. Eventualmente, ele se juntou a uma gangue e consumiu bazuco, uma forma impura de cocaína. Enquanto estava nas ruas, um estranho se aproximou de Lopes e ofereceu uma cama para ele, mas em vez disso, levou o jovem para um prédio abandonado e o agrediu sexualmente. Quando ele tinha 10 anos, Lopes disse que um casal de idosos americanos o encontrou nas ruas e lhe deu um lar, matriculando ele em uma escola para órfãos. No entanto, enquanto estava na escola, Lopes foi molestado por um professor quando tinha 12 anos, e fugiu novamente. Lopes eventualmente falou sobre desejar vingança por seu sofrimento na infância. Criado nas ruas, Lopes foi preso aos 21 anos, alguns relatos dizem que ele tinha 18, por roubar um carro. Pouco depois de sua prisão, ele foi agredido sexualmente por pelo menos 2 homens, e em retaliação, matou seus agressores com uma faca improvisada. Os relatos variam quanto a se ele recebeu tempo adicional de prisão por esses assassinatos. Após sua libertação da prisão, acredita-se que Lopes tenha começado a procurar jovens garotas, geralmente de origem indígena e com recursos econômicos limitados. Ele se dirigiu ao Peru, onde atraía suas vítimas para áreas remotas, cometendo estupros e assassinatos, mais tarde relatando que havia assassinado dezenas delas durante meados a fim da década de 1970. Lopes foi capturado pela comunidade Ayachucos quando tentou sequestrar uma menina de 9 anos. O grupo submeteu a lei tribal e tentou enterrar ele vivo. Um missionário ocidental convenceu os membros da tribo a entregarem Lopes à polícia peruana, que prontamente o deportou para a Colômbia, sem realmente considerar os crimes infligidos aos nativos e o perigo representado para a sociedade. Lopes continuou com os assassinatos, e até o final dos anos 70, ele havia chegado ao Equador, onde dezenas de garotas começaram a desaparecer também. As famílias tentaram encontrar as meninas por conta própria, com uma mãe chegando a colocar anúncios em jornais sobre sua filha desaparecida. Na região de Ambato em 1980, a vendedora Carlina Ramon e um grupo de colegas o capturaram no Equador quando ele tentou atrair a filha de Ramon de um mercado movimentado. Uma vez que Lopes estava sob custódia policial, inicialmente se recusou a cooperar com as autoridades até que o investigador Pastor Cordova Gudino se infiltrou como um companheiro de cela. Ganhando a confiança de Lopes, Gudino conseguiu obter uma confissão de Lopes, bem como detalhes sobre os locais onde as vítimas estavam enterradas. A polícia finalmente desenterrou 57 corpos, alguns relatórios mencionam um número como 53. Juntamente com suas confissões, Lopes foi acusado de 110 assassinatos. Ele alegou ter sido responsável por cerca de 200 mortes adicionais nos países vizinhos do Peru e Colômbia. Em 31 de julho de 1981, aos 33 anos, Lopes se declarou culpado pelos assassinatos de 57 meninas e foi preso em Ambato, onde foi oficialmente diagnosticado como sociopata. Devido às leis do Equador, Lopes recebeu apenas uma sentença máxima de 16 anos, o que causou uma enorme indignação pública. O Equador posteriormente aumentaria a sentença máxima para 25 anos. Em 31 de agosto de 1994, Lopes foi libertado da prisão de Garcia Moreno após cumprir 14 anos,
tendo sido libertado 2 anos antes por bom comportamento. Ele foi rapidamente deportado para a Colômbia, onde as autoridades tentaram condená-lo por um assassinato ocorrido 2 décadas atrás. No entanto, em vez disso, Lopes foi considerado insano e, em 1995, foi institucionalizado em uma unidade psiquiátrica. Em fevereiro de 1998, ele foi declarado são e liberado sob fiança de $50 com condições adicionais. Ele visitou sua mãe idosa, que disse que ele pediu sua herança e, ao ser informado de sua pobreza, vendeu a única cama e a cadeira dela para pessoas na rua. Lopes então desapareceu, levantando preocupações sobre sua possível ligação com um assassinato ocorrido em 2002. Seu paradeiro é desconhecido.